Os fundamentos da ideologia positivista, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. 3 são as principais correntes filosóficas dos nossos dias: o positivismo, a fenomenologia e o marxismo. As principais epistemologias que o mundo contemporâneo necessita saber, devido ao valor de cada uma delas. No entanto, nessa análise será explicitada apenas os fundamentos do positivismo. Em 2 outros artigos explicarei os fundamentos dos referidos movimentos. O saber é a razão essencial. Necessita-se de uma concepção de vida, do homem e do mundo como base indispensável ao entendimento epistemológico das coisas. O mundo necessita ser entendido. É necessário encontrar uma metodologia para a compreensão e os fundamentos de todas as explicações. Entender o homem dentro da realidade em que vive e integrar as correntes do pensamento numa relação de concepção global, analisando as necessidades do meio social e político em que vivemos. Mas esse é o propósito do marxismo e não do positivismo. Em primeiro lugar, vamos analisar o que é o positivismo, o seu entendimento de homem e do mundo, as influências nas ciências em geral, historicamente, e compreender o que determina a sua epistemologia. O fundador desta corrente de pensamento foi Augusto Comte. Ele defende que toda análise fenomenológica tem que fundamentar tão somente na experiência, como a única fonte da verdade, negando a priori todas as formas da realidade que não corresponde aos fatos e à sua observação. Quanto à fenomenologia, vamos também destacar os seus aspectos importantes dentro da sua história, em análise, em outro artigo, o seu surgimento e as suas influências. A razão da sua importância: a fenomenologia teve o grande mérito de questionar o valor científico do positivismo. Desenvolveu o entendimento do sujeito histórico no processo do conhecimento. Defendeu que a grande questão não é apenas a experiência. O marxismo é uma corrente que, quando analisada, destacaremos o seu valor histórico, como fonte epistemológica do desenvolvimento do saber, porque, como filosofia do conhecimento, procurou exatamente destruir o positivismo. O marxismo é uma epistemologia que está comprometida radicalmente com o processo de transformação social e político da sociedade produtiva capitalista. Tem uma proposta alternativa ao liberalismo e, particularmente, ao capitalismo. Visa defender uma certa igualdade de distribuição da riqueza. Está veementemente comprometido na destruição do positivismo, mas essas análises serão desenvolvidas posteriormente. O fundamento do positivismo historicamente, as ideias mais importantes de quem fundou o positivismo, Augusto Comte, não surgiram naturalmente apenas no século XIX. Suas teorias são encontradas já na antiguidade. Essa tendência epistemológica encontra-se dentro do idealismo filosófico e representa nele uma das linhas do subjetivismo. Isso, num primeiro momento,
do pensamento positivista. O fato é defendido como materialidade fenomenológica e não pode ser compreendido pela dialética das contradições. A sua ideologia é contrária ao marxismo. Defende os princípios do liberalismo econômico. O mundo passa a ser entendido com a objetividade do empirismo lógico e, consequentemente, também histórico. Tem como propósito a valorização dos fatos. Reage com certa violência à filosofia especulativa. Procura identificar na filosofia baseada nos dados da experiência como a única e verdadeira. O conhecimento só tem valor numa análise da verdade comprovada, empiricamente e cartesianamente. Sendo desta forma, a metodologia só poderá ser experimental. A verdade, quando verificada na perspectiva do experimento, jamais poderá ser questionada. Qual a outra proposta de análise, inclusive o marxismo, é tido como anuência metafísica? O positivismo é uma tendência filosófica determinada por fundamentos necessários. A filosofia da história, quando encontramos os elementos da filosofia positiva, e dela nasce a importante lei dos três estados, que elaboram as fases da evolução do pensamento, fundamental ao próprio entendimento epistemológico. Os estados importantes da evolução do pensamento, o teológico, metafísico e o positivo. O primeiro estado, tudo que existe, inclusive a ciência e suas leis, é explicado por Deus. Nada é absolutamente humano. Deus é o próprio produto desse mecanismo, a representação criada desta ideologia. O ponto máximo, a fé. Nada tem sentido porque a explicação não é do mundo real, mas da experiência sistemática do mundo metafísico. O estado metafísico, tudo é explicado pelo mundo abstrato, sem relação de causa e efeito. O resultado de tudo vem essencialmente pelo desejo divino. A ação humana concreta não tem significação. O mundo é entendido pelas ideias descontextualizadas da prática real das coisas ou fenômenos. Por último, o estado positivo. A concepção da realidade só é possível pela prática empírica, impregnada nela a lógica do não contraditório. Na própria análise, o mundo ou os fatos fenomenológicos são suas comprovações. A realidade é o entendimento objetivo, sem negação da veemência no entendimento factível e indelével. O positivismo é contrário a qualquer forma de conhecimento que não seja sua própria metodologia. Recusa de imediato a metafísica. Limita seu conhecimento apenas positivo, aos dados lógicos da experiência. Defende o princípio que os fenômenos da natureza ou da sociedade são regidos por leis invariáveis. Qualquer estudo cujos fatos sofreram variedades não poderão ser científicos. A ciência para o positivismo não pode ter margem de dúvida. Com efeito, o método de análise não pode ser especulativo. Somente aplica essa metodologia ao procedimento indutivo. Existem 3 tempos na evolução do positivismo. O primeiro momento, denominado de positivismo clássico,
nesse tempo histórico, além do eminente Comte, sobressai o nome de Littré, Spencer e Mill. Já na segunda fase, para o final do século XIX, o empiriocriticismo de Avenarutius e Marches. A terceira fase denomina-se de neopositivismo, entendendo uma série de variáveis, entre elas o positivismo lógico, o empirismo lógico, vinculado ao Círculo de Viena, sobretudo Rodolfo Kerber e Francis Neurathma. Por fim, o que se denomina de atomismo lógico, elaborado por Russell, 1872 a 1970, e Victor Gagestein, 1899 a 1951. A filosofia de análise ou analítica de Victor Gagestein imagina que a filosofia deve ter por tarefa elucidar as diversas linguagens, em busca da natureza dos problemas e suas essências. A linguagem é o grande instrumento da metodologia positivista. A fundamental característica do positivismo é o fato de considerar a realidade determinada por partes isoladas. O entendimento isolado dos fenômenos sociais, contrário à ideia da globalidade e da transformação dialética, permite que os pesquisadores realizem estudos às relações sem aprofundar as causas. Na verdade, para o positivismo, não interessa as causas dos fenômenos. Isso não é positivo ao desenvolvimento das ciências. Não é a sua tarefa empírica, metodológica. Buscar as causas dos fatos significa desenvolver ideologias. Seria favorecer uma visão não realística das ciências, da força acadêmica da razão. Isso seria exatamente desenvolver a metafísica. A metodologia positivista consiste em descobrir as relações entre as coisas. O que é importante ao espírito positivo é estabelecer como produzem as relações entre fatos e coisas, não as ideologias dos fatos, como sempre defendiam o método materialista dialético. O cientista estuda a natureza dos fatos, estabelece relações entre si, fazendo uso da própria ciência. Seu objetivo não tem nada a ver com a relação humana do saber. O positivismo tem interesse em refletir consequências dos objetos em estudos, pois não é esse o foco central do desenvolvimento da ciência. O cientista estuda os fatos para conhecê-lo, e tão somente por essa razão, de forma essencialmente desinteressado. O dever de quem realiza a pesquisa é mostrar a realidade como de fato é, sem julgá-la ou revelá-la ideologicamente com interesses a fim de atendê-la politicamente. Motivo pelo qual o marxismo transformou-se verdadeiramente no grande inimigo da ideologia positivista. Exatamente por esse fundamento, o positivismo propõe uma metodologia epistemológica do saber, cujo conhecimento científico teria que ser totalmente neutro. Exatamente por essa proposição que o positivismo transformou-se em mais uma ideologia epistemológica, pois, na verdade, nada cientificamente é neutro, refiro-me ideologicamente e politicamente.
Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.